Oi gente, tudo bem? Hoje venho trazendo mais um review. Dessa vez, voltando aí para Piratas do Caribe, eu vou estar trazendo um review do novo Lego Black Pearl, né? O Pérola Negra. O nome do set, na verdade, é tipo, o navio do Capitão Jack Sparrow. É tipo um negócio muito sem graça, mas enfim. É o Pérola Negra e um disclaimer, esse não é o set original, tá? Porque o set original é uma facada, então esse daqui foi um que eu comprei na Shopee e vou ser sincero que até que valeu a pena, mas eu vou estar falando um pouco mais sobre a minha experiência durante o review. Então vamos lá, vou começar falando sobre os personagens aí. Bom, a gente tem aqui então o primeiro personagem, sendo ele, claro, o Jack Sparrow. E, bom, ele tem algumas diferenças pro original, sendo a principal delas a questão da bota ali na perna, porque o Lego original, a bota dele é dual molded, né? Então pega toda a região da perna ali. E aqui é só como se fosse um Lego padrão, né? Só pintado na frente. Não é lá o maior dos problemas, mas enfim, é algo que eu notei. E no resto ele é um personagem ok. Ele vem com dois rostos, sendo o primeiro deles uma versão aí mais séria do personagem. E, enfim, é aí, esse é o Jack. Aqui a gente tem o capitão, né, entre aspas, o Barbossa, que é um vilão no começo, né? Esse set ele é baseado no primeiro filme, né, A Maldição do Pérola Negra. E esse eu acho que provavelmente é o personagem mais legal desse set, porque, enfim, o Barbossa é um personagem muito legal e eu acho que eles até que mandaram bastante bem. Lembrando que, claro, não é o original, essa versão, mas, enfim, eu achei bem legal que ele também vem com a moedinha, medalha, enfim. E ele também tem dois rostos, né? Sendo o primeiro deles até que bastante parecido com o do Lego original dele, né? Da primeira versão lá, de 2011. Mas, enfim, em comparação àquele boneco, ele é cinza, né? Aquele lá, a roupa dele é preta. Aqui a gente tem o Gibbs, que é um boneco legal, mas eu acho que a perna dele poderia ter alguma pintura, algum detalhe assim. E ele também tem dois rostos, sendo o segundo esse daqui. E, enfim, ele lembra um pouco aí do outro Pérola Negra da Lego, né? Aqui a gente vai ter o Will Turner, com a roupa do primeiro filme, então essa é uma roupa bem legal. E, enfim, ele aí é mais simples mesmo. Eu acho que só o Jack e o Barbossa que tem mais detalhes mesmo desse set, tá? O resto dos bonecos são mais simples. Continuando a tripulação aqui, a gente tem um anão, que sempre foi um personagem bastante cômico aí nos filmes. E ele é bem legal, tá? Não é ruim, não. Eu acho que, na minha opinião, ficou só faltando o Pintel e o Raggett, porque eles são dois personagens muito importantes da tripulação do Jack e eles não estão nesse set. Aqui a gente tem o Cotton, acho que é isso o nome dele, que é aquele personagem que ele é mudo e ele sempre tá com um papagaio, né? E ele foi uma grande surpresa pra mim. Eu achei um dos personagens mais legais pra eles terem colocado, né? Aqui a gente tem essa outra personagem que eu não vou saber o nome dela, mas ela faz parte da tripulação do primeiro filme. Não lembro dela aparecer nos outros, mas eu posso estar me enganado, tá? E ela também segue aí tendo dois rostos, sendo o segundo deles bem zoado. E o cabelo dela e da Elizabeth, que é a próxima personagem, estão errados, tá? Eles não são assim no original. E por último, a gente tem a Elizabeth aqui com o vestido dela, acho que do começo do filme. E, enfim, é isso. Não tem nada demais no personagem dela. Ela vem com esse cabelo e ela tem dois rostos também. E ela vem com o cabelo errado, como eu tinha falado anteriormente. Então, vamos lá falar um pouquinho desse monstro aqui, que é esse Pérola Negra. Bom, então, gente, eu vou tentar passar um pouco mais de detalhes nele. E, enfim, eu vou comentando um pouquinho o que eu achei. Ele é muito bonito, tá? Ele provavelmente é o barco mais bonito que eu tenho, mas eu acho que eu tenho algumas críticas aí, tá?
Mas não é nem em relação ao próprio set, é mais a versão que eu peguei, né? Que é essa versão piratona. Foi bastante triste de montar, tá? Não vou mentir, porque os pacotes não vieram numerados. E levaram aí um total de 4 dias para montar, sendo que muitas vezes eu ficava, tipo, sei lá, 20 minutos procurando uma peça e, enfim, eu gosto muito de Lego, de Mega Bloks, né, desses brinquedos de montar, e foi algo muito frustrante. Eu acho que provavelmente foi a vez que eu mais me estressei montando um set, mas, tipo assim, não é lá o maior dos problemas do mundo, e também essa questão da Shopee, eu sei que não é todos os sets são iguais, né? Então, por exemplo, você pode comprar um da Shopee também e os bonecos serem mais fiéis ao original, esse tipo de coisa. Então, pode ser que você comprando aí pode conseguir uma versão com os manuais numerados, tá? Mas, bom, eu tô passando um pouco aqui dos detalhes dele e ele é para ser uma versão que eles falam, acho que é minifigure scale, né? Que é tipo a escala do personagem, da minifigura. E ele é um bichinho bem grande, tá? Ele seria aí um CS, que é Ultimate Collector Series, eu acho, que é o nome. E, enfim, ele tem bastante detalhe, tá? Eu acho que... Eu acho ele muito bonito, mas a principal função dele é essa questão aqui. Não sei se eu vou conseguir estar mostrando, sendo sincero, mas os canhões... Tá muito ruim isso aqui, então eu vou ter que abrir manualmente. Mas ele tem todo um mecanismo por dentro que os canhões abrem, tá? Tem essa peça aqui que, teoricamente, era para fazer os canhões abrirem, tá? Tanto que eles conseguem fechar, mas eles são muito ruins para abrir, tá, gente? Você tem que ir muito forte com o dedo aqui e, enfim, é capaz de até de se machucar. Mas eu não sei se o outro lado... O outro lado, se eu não me engano, é assim também, tá? É a mesma coisa, é duro pra caramba, é muito difícil de abrir. Mas, enfim, sobre o design do set mesmo, já que ele provavelmente vai ficar exposto aí, né? Que é o meu caso, ele é muito bonito, tá? Ele tem essas cordas aqui que eles fazem um uso bem interessante. E tem umas peças que eu nunca tinha visto no Lego, tipo esse lampião aqui, eu nunca tinha visto. Tem essa parte desse bote, que tem até a bússola ali do Jack, que é bem legal. E aqui na parte de cima dos mastros a gente tem uns studzinhos que você pode estar usando para colocar os bonecos. E, enfim, aqui tem a bandeira. E falando de coisa de pontos negativos, veio faltando uma peça nesse lado aqui. Então era para ser igual a esse lado aqui, mas aqui tem essa parte exposta, que não é lá o maior dos problemas, tá? Mas, enfim, é algo que é importante de eu estar falando aqui. E vou estar mostrando um pouquinho aí da parte interior dele agora. Aqui a gente tem o porão, tá? Vou tentar tirar e ver se não desmonta, porque tava triste a situação. Bom, consegui. E é basicamente isso, tá? Tem ali um tesouro, né? Um baú. E ele tem esse cálice aí, enfim, seja lá o que for para ser isso. E aí ele tem esse mecanismo aqui, que é uma peça que fica bem bonita, tá? Não fica ruim, não. Mas eu lembro que quando eu tinha visto esse Pérola novo, uma grande expectativa que eu fiquei era em relação a isso, a parte interna dele, porque, enfim, o da Mega Bloks eu sempre achei muito legal, por ter um porão muito acessível, né? Ser bem grande e tal. E esse daqui não tem nada disso praticamente, tá? É só isso. E essa parte aqui da cabine, bom, voltando aqui, só explicando como funciona, a cabine, ela tem um encaixe, tá? Que você consegue encaixar nessas pecinhas aqui. E, enfim, ela aí é pra ser a cabine do primeiro filme, então por isso que tem essas partes de comida e tudo mais. E ela é bem legal, tá? Eu acho que ela poderia ser um pouquinho maior, mas ao mesmo tempo eu entendo que eles poderiam deixar um pouco desproporcional, né? Se fosse maior, então por isso que pode acabar, enfim, sendo um pouco ruim.
mas você pode facilmente tá colocando o jack aqui sem problemas, tá? E aqui do lado a gente tem um mapa, mas é um mapa pirata genérico de Lego, tá? Não é especial para esse set aqui nem nada do tipo. E, enfim, aqui tem a maçã do Barbossa ali também. E aqui em cima a gente tem o timão, que é bem interessante porque originalmente no set original ele tem uma função que é bem legal, que tem essa peça aqui de baixo que eu não sei o nome disso, mas isso com certeza tem um nome, né? E no original, quando você gira aqui, ele mexe aqui também. Mas eu provavelmente devo ter feito alguma cagada aqui, porque, enfim, eu vou ser sincero que durante a construção tinha muitas vezes que eu ficava tipo, ah, mano, tá faltando essa peça, foda-se, eu vou pular isso porque tá demorando muito. E aí, provavelmente esse foi o caso do que aconteceu aqui. Então, acabou não dando certo isso, mas na minha opinião não é algo lá que importe tanto, tá? Eu vou estar comentando um pouquinho agora sobre as velas. As velas dele não são muito ruins, não. Elas são bem parecidas com o original. O problema é que elas vêm bem amassadas, tá? Então, se isso for um problema para você, eu acho que vale a pena aí dar uma avisada. Aqui a gente tem a estátua, né? Enfim, meio angelical ali. Não sei exatamente o que é para ser isso. E ele tem duas âncoras que você pode estar colocando aqui. E elas saem bem facilmente, tá? Desse jeito aqui. Só mostrando uma outra coisa que eu esqueci. Aqui tem essa portinha, tá? Que você pode estar abrindo e tem duas bebidas ali. Tá bem difícil de filmar isso aqui, mas deixa eu tentar. Ai. Enfim, aqui tá um pouquinho melhor pra ver. E aqui tem essa peça que você pode estar girando, inclusive. E um outro detalhe legal dele é que ele tem essa parte aqui de baixo que você pode estar tirando, tá? E aí ele fica como se ele estivesse na água, né? Que seria a partir de assim, mais ou menos. E esse é um grande problema que eu acabei tendo com essa versão genérica aqui, enfim, pirata dele, que essa peça não encaixa, tá? Isso daqui não encaixa bem. No começo até que encaixa legal, mas a partir do resto aqui fica deixando a desejar e, enfim, foi bem estressante de tentar arrumar isso, mas não consegui. E, no geral, eu acho que seria mais isso, tá? A única coisa que eu não mostrei foi a parte dos canhões, porque, enfim, eu não consigo mostrar por causa da peça ser muito ruim de mexer, né, de girar. E o interior dele é basicamente cheio de canhões. O começo da construção é muito chato, tá? Da montagem, acho que é uma palavra melhor. E, enfim, eu fiquei bastante estressado, não vou mentir. Foi um pouco frustrante de montar esse set aqui, mas vamos lá, vou falar um pouquinho da minha opinião final, então. Eu acho que vale a pena, tá? Você tá pegando ele, principalmente se você tiver alguma pessoa para te ajudar. Tipo, eu acho que isso vai dar uma ajudada boa, ou se você separar as peças antes, enfim, alguma estratégia. Mas, como eu disse, pode ser que você tenha sorte dos seus pacotinhos estarem numerados, então eu tô sendo bastante injusto aqui, mas, enfim, o que mais me pegou mesmo foi a questão da construção, da montagem, porque eu fiquei bastante estressado, não vou mentir, foi bastante ruim de montar ele, mas, enfim, tem até um negócio aqui que tá esquisito, tem que arrumar isso aqui depois, mas eu acho que no mais é isso, tá? Eu acho que se você tá procurando esse pérola pra deixar de exposição assim, mano, se você achar por um preço legal, esse daqui eu acho que eu tinha pagado 350 nele, na Shopee, tá? E, enfim, eu não paguei nenhuma taxa, né, na Shopee, agora você consegue, enfim, agora não, né? Você consegue pagar as taxas direto por lá, e é bem legal. Então, eu acho que se você tá procurando ele só pra deixar de exposição assim mesmo, é muito legal. Mas se você fosse brincar com ele, né, se fosse com uma criança, por exemplo, sendo sincero, eu não sei se seria uma boa ideia, porque, ó, por exemplo, já mostrando aqui, as peças não encaixam direito, tá? Tipo, algumas encaixam, outras não, mas, no geral, elas não têm a mesma qualidade da Lego, né? Dá pra deixar isso bem claro. E,
Mas enfim, tipo assim, na minha opinião, vale a pena você tá pegando ele, tá? Mas tem esses pontos aí que você pode estar pensando se vale a pena mesmo ou não. E eu acho que no mais é isso. Desculpa por fazer um review um pouco mais negativo dessa vez, mas ele é muito bonito, né? Não dá pra negar isso. E, enfim, se você tá com vontade de pegar ele aí, mano, pode comprar sem medo. Mas, enfim, o original, que é muito legal mesmo, ele é tipo papo de 5, 6 mil reais. Então, tipo, mano, não dá, sabe? Não dá. Vai no Piratão mesmo, que é o que dá. Que, enfim, tem essas questões que eu acabei falando, que são alguns pontos negativos, mas, mano, isso dá pra facilmente você reconsiderar. E tem essa questão dos pacotes poderem estar numerados, né? Porque são bem diferentes um do outro. Enfim, na minha opinião, vale a pena, tá? Você tá pegando. Eu acho que vale a pena você pensar melhor se for pra, enfim, uma criança aí pra brincar, porque eu já consigo prever uma certa frustração, tá? Eu acabei não comentando uma coisa. Essa parte das cordas aqui, ela é bem chatinha de fazer. E os mastros, eles saem bem fácil quando você tá mexendo nisso daqui. Então, teve uma hora que ele caiu e isso eu tava montando, né? Então, eu imagino uma criança brincando, pode ser um grande problema isso, a não ser que você vá colando algumas partes com Super Bonder. Aí você consegue dar uma cauterada legal. Mas, no geral, eu acho que é isso. Na minha opinião, vale a pena, sim. Você tá pegando, só tem esses pontos que tem que dar uma pensada, beleza? É isso, gente. Valeu.